Um ovo de dinossauro recém-descoberto na Patagônia está deixando o mundo inteiro em choque e acendendo uma pergunta que parece impossível de ignorar. Será que esse ovo, preservado por 70 milhões de anos, poderia ser a chave para trazer os dinossauros de volta à vida? Será que dentro dele há algo que a ciência moderna possa usar para recriar uma criatura que caminhou pela Terra muito antes de qualquer ser humano existir? E se um embrião fossilizado for encontrado ali dentro, seria possível decifrar seu código biológico, extrair dele algo capaz de reacender uma forma de vida extinta? Essa é a dúvida que vem mexendo com a imaginação de milhões de pessoas desde que a descoberta foi anunciada. E não é difícil entender o motivo. Afinal, estamos falando de um ovo que sobreviveu intacto por mais tempo do que qualquer civilização conhecida. Um fóssil tão bem preservado que especialistas acreditam que possa conter vestígios de um embrião de dinossauro carnívoro. E se isso for verdade, estaremos diante de uma das relíquias biológicas mais impressionantes da história. Imagine agora a cena. Você está assistindo a uma transmissão ao vivo no meio da estepe árida da Patagônia Argentina. O vento corta o rosto dos pesquisadores enquanto eles escavam o solo em busca de fósseis, até que um deles agacha e segura algo diferente, uma forma oval coberta de argila, que à primeira vista parece só uma pedra comum. Mas à medida que a terra vai sendo retirada, a textura revela algo mais. E o líder da expedição, Federico Agnolin, olha para a câmera e anuncia com um misto de espanto e euforia: é um ovo de dinossauro, possivelmente de um terópode carnívoro. Naquele instante, milhares de pessoas assistindo em tempo real percebem que estão testemunhando algo que não acontece todo dia, um fragmento de um mundo perdido sendo revelado diante de seus olhos. E o que torna tudo ainda mais extraordinário é que, segundo o Instituto Nacional de Ciências Naturais da Argentina, estado de preservação é quase perfeito, a casca ainda exibe ornamentações típicas e a estrutura está intacta, algo raríssimo em ovos de dinossauros carnívoros, porque suas cascas são mais finas e frágeis, e justamente por isso a descoberta levanta tantas possibilidades. Se dentro desse ovo houver mesmo um embrião fossilizado, os cientistas poderão analisar sua microanatomia, estudar como os tecidos se formavam, como o animal respirava dentro da casca e até em que estágio estaria antes da eclosão. E é aí que a imaginação de todos começa a correr solta, porque essa análise pode não apenas desvendar detalhes sobre a vida no fim da era dos dinossauros, mas também alimentar a pergunta que paira há décadas sobre a cabeça dos pesquisadores e do público. Será que um dia a ciência conseguirá realmente trazer um dinossauro de volta à vida? Talvez não a partir desse ovo, mas usando o conhecimento que ele carrega. E embora isso soe como algo saído de Jurassic Park, a verdade é que a ciência já deu passos surpreendentes nessa direção. Pesquisadores do mundo inteiro vêm tentando decifrar e reconstruir genomas de espécies extintas, como o projeto Colossal Biosciences, que tenta reviver o mamute lanoso através da engenharia genética, misturando o DNA antigo com o de elefantes asiáticos. E embora o DNA dos dinossauros tenha se degradado completamente, porque a molécula não sobrevive mais de alguns milhões de anos, a busca por fragmentos moleculares ainda continua. Em 2020, cientistas identificaram vestígios de proteínas em ossos fossilizados de tiranossauros, um sinal de que talvez traços biológicos muito antigos ainda possam ser preservados em condições ideais. E é por isso que esse ovo recém-descoberto tem tanto valor, porque ele pode conter pistas sobre como o DNA se comportava dentro dos ovos dos terópodes. E ao entender isso, a biotecnologia moderna ganha mais uma peça no quebra-cabeça da vida. E mesmo que não possamos clonar um dinossauro a partir desse fóssil, existem experimentos que mostram que os seus descendentes diretos, as aves, ainda carregam em seu código genético os mesmos genes ancestrais. Em 2015, uma equipe da Universidade de Harvard conseguiu reativar genes de cauda em embriões de galinhas. E outra pesquisa, publicada na National Geographic, relatou que cientistas conseguiram estimular o crescimento de dentes em galinhas, algo que elas perderam há mais de 60 milhões de anos. E esses experimentos, embora assustadores para alguns, provam que a essência dos dinossauros ainda vive dentro das aves modernas. Basta um ajuste genético para despertar traços que ficaram adormecidos por eras. E é aqui que o ovo da Patagônia ganha outro significado. Ele não é só um fóssil. É um lembrete de que a fronteira entre passado e presente é muito mais fina do que imaginamos, porque enquanto estudamos o que há dentro dele, estamos aprendendo também sobre o que há dentro de nós, o mesmo código universal da vida que atravessa o tempo, que conecta o primeiro réptil gigante a uma simples pomba que voa sobre a cidade. E talvez o verdadeiro renascimento dos dinossauros não venha de um laboratório tentando recriá-los, mas do entendimento de que eles nunca se foram completamente, estão vivos nas penas, nos ossos, nas asas e nos genes. E se um dia for possível fazer algo mais do que observar, se um dia conseguirmos mesmo despertar um dinossauro, talvez ele não venha rugindo como um monstro saído do cinema, mas como um pequeno pássaro nascido de um ovo comum, herdeiro direto de um passado que nunca morreu. E é por isso que essa descoberta mexe tanto com a humanidade, porque dentro daquele ovo fossilizado pode estar não só a lembrança de uma era perdida, mas também o reflexo do nosso desejo mais profundo, o de compreender a origem da vida e, quem sabe, um dia, fazê-la recomeçar.